tem bastante controle legal aí que a gente pode utilizar no PC para fazer aquela gameplay maneira aí. Não existe só o controle da Xbox, o DualShock. Eu tô aqui com um controle bem show mesmo, que é esse controle de Nintendo aqui, muito utilizado aí para ser vinculado, pareado com o Nintendo Switch, mas sim pode ser utilizado no computador. Então eu vou mostrar para vocês as especificações e também vou fazer um teste aqui de conexão e como você pode utilizar ele no computador. Segura isso aí e bora lá. E aí, beleza? Tudo jóia? Espero que você esteja super bem. Eu tô aqui com esse controle, ó, como você pode ver, um controle da Nintendo, né? Um controle aí, se você pensou que era aquele controle branquinho do Nintendo, né, que jogava Super Mario nos anos 90, né, nos anos 90, né, para 2000 aí. Não, é esse controlinho aqui, é um controle muito bom, como você pode ver aqui no anúncio, comprei ele no Mercado Livre, né? Tem sim, AliExpress, Shopee, tem tantas plataformas hoje que a gente pode comprar, mas o Mercado Livre aqui no Brasil, ele domina, essa é a grande verdade. O Mercado Livre domina, é muito seguro, eu sempre gosto de comprar no Mercado Livre, porque ele tem aí o Full, né, a categoria Full de entrega, então ele entrega aí bem rápido mesmo. E tá aqui o controle, ó, como você pode ver, ó, esse controle da Nintendo, ele é um controle pesado, para falar a verdade. Não vou dizer que ele é leve, ele é um pouquinho mais pesado assim do que o controle do Xbox One, né? Aquele tradicional, original do Xbox One, e um pouquinho mais pesado também que o próprio DualShock, certo? Mas ele me custou aqui R$195. Eu já fiz alguns testes com ele, já fiz uma gameplay com ele rapidinho assim, e olha, a forma de pegar, não sei se minha mão ela é uma mão pequenininha, mas ela encaixou muito bem. Então, tecnicamente, ele é um controle gostoso de se jogar, né? Os botões, eles são bem sensíveis, né? De se apertar, são bem gostosos. Tem uma sensação, assim, gostosa de apertar, né? Então, para quando a gente vai jogar um jogo qualquer, a gente tem que ter uma sensação gostosa. Ele tem alguns botões aqui em cima também, ó, de que se você souber configurar, você pode utilizar esses botões aí para alguma coisa a mais. E como eu estava falando, ó, ele é um controle da Nintendo Switch, né? Então você pode utilizar ele junto com o Nintendo Switch. Ele emparelha via Bluetooth e também por USB, né? Por USB, eu tive USB não reconhecido, mesmo utilizando os cabos que eu utilizo aqui para gravar tudo e também para utilizar às vezes o controle do DualShock que está sem bateria. Ele deu USB não reconhecido, mas pelo Bluetooth ele se conectou rapidamente. A gente vai ver isso aí mais adiante. Vamos ver um anúncio aqui, ó, que é muito interessante. No anúncio aqui ele tem algumas características, né, que ele mostra o USB-C, que é o tipo C, né, do USB. E tem aqui as baterias, tudo. Ele diz que é um controller NSL, né? A marca é Zersky, não sei como se fala isso, versão 1. E aqui tem algumas especificações, né? Com ele veio a gamepad sem fio, cabo e manual do usuário, certo? E vendeu bastante, né? Vendeu mais de 25. Eu tô com a caixinha aqui também, ó. Ele veio bem completinho, para falar a verdade, ó. Uma caixinha bonitinha, certo? Ó, uma caixinha bem bonitinha. Ali atrás tem as especificações dele, né? Então ele tem a massa dele, aproximadamente 200 gramas. A porta dele é tipo C, como estava descrito no anúncio. Tem 2 vibradores, né? E também tem a bateria aqui de lítio, né? Ou seja, ela dura bastante tempo. E realmente dura bastante tempo, né? Porque eu já fiz alguns testes, fiz a gameplay e está com 80%. A bateria dele tem a capacidade de 550 mAh e dura aí aproximadamente 10 horas. E o tempo de recarga dele é 3,5 horas. E o método de recarga dele é USB de 5 volts. Então ele é um controle assim bem legal mesmo, né? Por R$195 é um controle bom, para falar a verdade. Não tem muito o que dizer. Aqui do ladinho também tem algumas informações, né? Das diretrizes dele e tudo. E veio o manual, né? O manual aqui, nem todos os controles vêm manual. O DualShock não vem manual. Dependendo do lugar que você compra, ele não vem manual. O manual dele aqui veio bem explicadinho, tem em inglês. Não tem a parte em português, mas tem a parte em chinês. Então, se você entende chinês aí, meu amigo, você pode ler o manual em chinês, né? Não sei se a câmera vai focar lá, mas, ó, totalmente em chinês. E ele é um controle aqui que a gente vai fazer um teste básico, né? Não vou fazer teste de sensibilidade, essas coisas, porque não faz sentido fazer teste de sensibilidade aqui, porque a sensibilidade para mim é uma, a sensibilidade para você é outra, e para cada um é um tipo de sensibilidade. O que importa aqui, o nosso teste, ele vai se conectar bem, e como que a gente pode conectar ele
se você estiver utilizando aí um Windows, sei lá, um Windows XP, o Windows 8 ou qualquer outro Windows que não seja o Windows 10. Por quê? Porque o Windows 10 ele tem um mecanismo aí que ele já praticamente ele carrega todos os packs de drivers aí que tem no mercado e sempre estão atualizando esses drivers. Então, se a gente conecta qualquer dispositivo no computador, praticamente ele já reconhece o drive e instala o drive automaticamente, mesmo que o dispositivo não tenha um drive embutido. Como eu já trouxe vários adaptadores de wireless aqui, adaptadores no geral, para a gente fazer teste, ver as especificações, para ver se tem essa praticidade mesmo de ser um adaptador. A gente eu conecto ali, ele já é reconhecido. Por causa do Windows 10, o Windows 11 também é assim, e os próximos sistemas operacionais que forem saindo também. Só que se você estiver utilizando o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, as coisas elas não funcionam dessa maneira. O dispositivo em si, ele precisa ter o driver, e esse controle aqui não veio com não veio com CD de driver, não veio nada com driver, né? Então, subentende-se que ele tenha o driver dentro dele, né? No dispositivo dele, ali na memória interna dele. Então, você tem que conectar ele e simplesmente ele vai ter que instalar o driver automaticamente. Isso se você estiver utilizando o Windows inferior ao Windows 10. Porém, as coisas elas não funcionam dessa maneira. E daí o que vai acontecer? Você vai precisar instalar o driver, né? E daí você instalando o driver, também ele não vai reconhecer no computador, mesmo você instalando o driver, e daí você vai precisar de outros métodos para você poder utilizar o controle. Eu acho que se você está assistindo esse vídeo aqui, você deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque se você está com uma versão inferior aí, você deve utilizar o DS4 Windows, que eu já falei no canal, que já passei alguns vídeos de como que se pode configurar o DS4 Windows. Só que o DS4 Windows ele é muito específico mesmo para DualShock. Né? Tanto que já diz, DS4, DualShock 4, PlayStation 4, entre aspas, né? Para o Windows. Então, se você for querer utilizar um controle da Nintendo ou do Xbox, não vai funcionar o DS4 Windows, né? Não tem como funcionar, porque ele vai funcionar, tecnicamente, apenas, ele só vai reconhecer controle do DualShock. E a gente vai ver esse método. Aqui ele veio com USB, aqui um pequeno USB para você fazer a recarga nele. Então, não se preocupe que ele vai vir com USB tipo C aqui, né? O tipo C, e o USB aqui, ele é branco, ou seja, ele é simplesmente o USB 2.0. Não, então, se você não precisa se preocupar se o seu computador precisa ter aí o USB 3.0. Não, o 2.0 vai resolver, só que se você tiver o 3.0, ele vai fazer uma recarga muito mais rápida, né? Esse é o que é o interessante. Eu já falei sobre isso várias vezes, a diferença entre o USB 3.0 e 2.0, não vou tocar nesse assunto. E agora, o que a gente pode fazer? Eu vou só fazer um apêndice aqui de se você tiver com uma versão inferior ou simplesmente ele não instalar o driver via USB, o que você pode fazer? Você pode utilizar aqui, ó, um software aqui de gerenciamento de driver. Eu sempre cito o Driver Buster porque é o que eu utilizo bastante. Eu tenho a licença, então é lógico que eu vou utilizar ele. Paguei pela licença, né? Então eu utilizo o Driver Buster. Mas no canal eu já trouxe aí, tá na playlist e também tá no card, um monte de vídeo aí de gerenciadores de driver, de instalação de driver, atualizador de driver, gratuito, como o Driver Solution Pack, a própria Intel tem também instaladores de driver gratuito, que você instala ali, a Intel mesmo faz uma varredura do computador e diz quais são os drivers que precisam ser instalados e atualizados. E estamos falando da Intel, né? Uma mega empresa aí que disponibiliza software para todos os periféricos e adaptadores e tantas outras coisas para computador. Beleza? Então, nesse caso aqui, se eu conectasse com o USB, eu abriria aqui simplesmente o Driver Buster, iria verificar aqui, ele ia pedir para eu instalar o driver e instalaria o driver dessa maneira. Mas, Fernando, eu não tenho aqui, eu não quero usar um gerenciador de drivers, né? Eu quero ir lá no site da Nintendo, no site de algum lugar e procurar o driver. Olha, eu não oriento muito você fazer isso, por quê? Porque já temos os gerenciadores de driver, né? Então, simplesmente tem que usar as praticidades que tem no mercado. E se você quiser instalar o driver desse controle aqui, ou qualquer controle que você tenha na mão aí no futuro, e você quiser fazer isso na mão, você vai perder tempo, porque achar os drivers específicos de periféricos que já na caixinha mesmo já não vem os drivers e já não vem nada mencionando o driver, porque aonde eu vi aqui nesse controle, ele não vem nada especificando drivers, nada, ó. Ele não tem nenhum lugar aqui, mesmo no chinês ali, não tem nenhum link onde você pode encontrar
esses drivers, ó. Não tem nada, tô vendo no manual aqui, ó, não tem em nenhum lugar. Então você vai perder tempo e você vai instalar coisas erradas aí que podem dar conflito com outros periféricos do seu computador. Isso aqui é uma dica que eu tô dando para você evitar dar conflito em outras partes do seu computador. Daí você vai instalar um driver aí errado, porque nem todos os drivers você vai instalar, nem a maioria dos drivers você não instala direto no gerenciador de dispositivo. Hoje em dia é tudo por executável, então você pode instalar. O Windows ele não vai reconhecer, ele não vai fazer uma verificação se aquele driver precisa ser instalado ou não, porque quando você instala pelo gerenciador de dispositivo, ele verifica se há necessidade, se não há. Senão ele diz, não há necessidade, não pode instalar esse driver aqui que não vai dar conflito. Isso pelo gerenciador do dispositivo. Mas quando é executável, você instala como se fosse qualquer outra ferramenta no computador. E daí isso pode dar conflito em Bluetooth, pode dar conflito no teclado, no mouse, e tantas outras regiões do seu computador. Então eu aconselho usar um gerenciador aí de drivers. Tem bastante no mercado, como eu disse antes, tem o Driver Solution Pack, você tem aí a Intel, você tem você tem um Driver Buster. Eu aconselho paga uma licença, é vitalícia e você pode utilizar pro resto da vida. É assim que funcionam as coisas. E agora, que a gente já viu aqui as especificações, já falamos sobre driver também Você aprendeu algumas dicas sobre driver, falamos também um pouquinho sobre as coisas que vem nesse controle aqui. As especificações dele, a gente precisa testar ele. Como que a gente vai testar ele? Eu vou testar aqui via Bluetooth, né? Não tá conectado, tá tudo desligado. Vem com plásticozinho aqui na parte Black Piano, né? Que a gente chama de Black Piano. Aqui ele tem um Black Piano bem bonitinho aqui, ó. Né? Ele tá com plástico para não ser arriscado, bem estilo controle de Xbox, né? Ou até mesmo aí o carro Nivus, né? Que tem aquele Black Piano, o Jetta, né? Que tem aquele Black Piano ali na frente. E o que acontece? Agora a gente vai utilizar ele aqui no computador. Eu já tenho 2 programas que é aberto para você, para te mostrar que ele não vai ser executado aqui, ó, pelo DS4 Windows, porque o DS4 Windows é DualShock 4, né, para o Windows. Ele não vai reconhecer mesmo pelo Bluetooth. Então a gente vai utilizar um outro programa aqui, uma outra ferramenta chamada de 360, né? Você dá uma procurada aí que você vai encontrar, bem fácil mesmo, X360CE.exemplar. Eu já até falei sobre essa ferramenta para utilizar o controle da Xbox. Se você não conseguir utilizar o controle da Xbox, se você não estiver utilizando o Windows 10, eu já fiz um material sobre essa ferramenta. É um conteúdo, tá aí na playlist, também tá no card, né, na playlist tutoriais para PC. É bem interessante você conhecer essa ferramenta e talvez você queira jogar, você se adapta melhor com o controle da Xbox, né? E você quer utilizar o controle do Xbox Series, o Xbox One 360, que você acha maneiro, né? E você não está conseguindo utilizar no seu computador porque o computador não está reconhecendo, né? Então dá uma olhadinha ali que vale muito a pena. Já para aproveitar, já deixa aquele like, né? Senta o dedo, eu clique aí no like, que é importante, que senão o material aqui ele não se torna relevante. Então dá essa apoiada aí, senta o clique no like e já se inscreva no canal e marca o sininho de notificação se você ainda não for inscrito. Se você já for inscrito, já sabe como funciona, né? Então já deixa aí o seu comentário na zona de comentários, que é muito importante, sobre alguma dúvida, alguma coisa que com certeza vai virar material aqui e vou trazer para o canal. Beleza? E continuando aqui, a gente vai no Bluetooth, né? Então a gente vem aqui no Bluetooth, eu vou simplesmente abrir o Bluetooth novamente, né? Você pode ver que o meu Bluetooth, ele tá emparelhado aqui já, ó, é o Pro Controller, aqui ele tá emparelhado. Eu vou apertar o botão do meio, ó, como você pode ver, ele vai começar a piscar ali, ó, né? Ele tá procurando, né? Então, ele já foi conectado, ali, ó, ele já está conectado, ó, já está conectado, já tá azulzinho pareado ali. É bem fácil, é reconhecimento rapidinho mesmo, não teve churumela aqui. Tem muitos controles que a gente faz teste, muitos adaptadores que a gente vem fazer teste, que eu faço teste, nossa, é uma complicação, né? Mesmo que a gente tenha experiência de encontrar driver, tudo, é uma complicação, que não funciona, você fica com aquilo na cabeça, pô, vai funcionar na próxima vez, mas se eu quiser fazer uma gameplay rapidinha, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Não, esse controle aqui funcionou rapidamente. É um controle gostoso, cara. Ele pegar é muito prático mesmo. É estilo DualShock. Então ele já foi conectado. E a gente vai pro DS4 Windows. Olha só que interessante. O DS4 Windows aqui ele já está automaticamente para conectar qualquer controle. Então eu vou parar aqui, ó, e vou pedir para ele fazer uma busca dos controles. Ele não vai reconhecer. Por quê? Porque ele é para DualShock 4 Windows, ou seja, ele não vai procurar, ele não vai encontrar nada de controle que não seja do DualShock, né? Então, o DS4 Windows, mesmo sendo uma ferramenta de emulação de controle muito famosa, não vai servir nesse caso, não serve, ó, não serviu, né? Beleza, então a gente fecha ela, não serve. Fernando, eu tô com o Windows 10,
Dessa maneira aqui vai funcionar na Steam, vai funcionar na Epic Games, cara, vai funcionar tranquilamente, não precisa esquentar a cabeça. Tá usando o Bluetooth, conectou no seu Windows 10, Windows 11 aí, via USB e deu tudo certinho, já tá aparecendo ali nos outros dispositivos aqui, quando é USB ele aparece em outro dispositivo, vai conectar rapidinho. Daí você esquece essa parte aqui que eu tô falando de X360 SE, uma ferramenta para você poder utilizar o controle no PC, não há necessidade. Agora, ele não foi reconhecido por USB, você não tem Bluetooth, você tá com uma versão do Windows inferior, aí você realmente precisa de uma ferramenta para emular, daí você vai ter que usar essa ferramenta aqui, o X360 SE, para poder emular o controle e assim o teu sistema operacional reconhecer ele como dispositivo à parte. Então a gente vai nessa ferramenta aqui, é bem simples mesmo, ó. Essa ferramenta aqui, ela tá dessa maneira aqui, eu tô utilizando ela como administrador, todas as ferramentas que eu utilizo já abre como administrador, qualquer coisa, se você tiver um problema, você vai em cima da ferramenta aqui e simplesmente clica com o botão direito e inicializar ela, né, com o administrador, né, então você vai pegar todos os privilégios. Beleza. Com isso aqui, essa ferramenta vai ter essa cara aqui, se você nunca utilizou ela, só vou dar uma pincelada aqui, rapidão mesmo. E o primeiro ponto que você tem que ir em Options e o Virtual Device, aqui você vai ter que ter o Buzz dele, né, o VGM Buzz. Então você vai instalar, no meu caso já está instalado para você poder emular, né, essa ferramenta aqui é totalmente gratuita, né, então não esquenta a cabeça com isso. Daí você vai fazer tudo automático aqui, você vai voltar para o controller, e no controller você vai adicionar. Então você vai adicionar ele aqui, ó. E daí no adicionar ele, você simplesmente chega lá e você vai selecionar o controle. E ele já vem como o vendor name de Nintendo. Você já sabe que ele é da Nintendo, porque ele é realmente o controle da Nintendo, como a gente viu no anúncio, como a gente viu ali nas especificações, tudo. E daí você seleciona adicionar device. Pronto, no meu caso aqui já está pré-configurado em algumas coisas, né? Mas ele não vai vir assim. Então ele vai vir dessa maneira aqui, limpinho. Tá, Fernando, então como que a gente vai fazer as coisas aqui e como eu vou saber que realmente está tudo certo? Você vai vir aqui em Game Controllers. Em Game Controllers você vai ver que tem um Wireless Gamepad aqui, ó. Wireless Gamepad, ok, tá joia, tá joinha. Então tá conectado, ok. E você vai poder saber também se você apertar qualquer botão dele, né? Olha lá. Ele não tá apertando nada porque ele não tem nenhum mapeamento. Mas como você vai fazer esse mapeamento? Você pode vir em Remap aqui, ou você pode ir em alto, né? Vamos em alto aqui bem rapidão mesmo, né? E com isso, ó, você vai ter alguns botões funcionando. Mesmo, eu tô apertando o botão de trás e tá indo no back ali do Xbox 360, porque você está utilizando um emulador do 360, veja bem, um emulador do 360, né? Então ele tem que ser configurado automaticamente, né? Ó, nos de cima tá certinho, só que no de baixo tá indo pro back e pro start ali do 360. Daí, nesse caso, você pode chegar aqui, ó, e simplesmente apertar em cima e apertar qualquer botão aqui de cima. Pronto, ó, já fiz o remap dele, né? O start aqui eu quero outro botão, que é um maisinho aqui em cima. Pronto, agora toda vez que você for apertar, ó, ele vai ali. Só que dessa maneira ele vai continuar dando conflito. Então eu aconselho você ir vir no remap. No remap você clica em Yes aqui, ó, ele vai selecionar ali com as flechinhas e você vai apertando os botões. Muito fácil, né, de fazer essa configuração. E é só você ir fazendo isso daí, né, que daí o controle vai sendo configurado aos poucos. Ó lá, vou apertar aqui, pronto, ó, pra cima, daí pro lado e assim por diante, né. Eu vou só apertar Stop aqui que não há necessidade de continuar fazendo. E daí agora você já tá vendo que ele tá funcionando. Daí com isso você vai minimizar ele e você vai fazer a gameplay, seja na Steam, né? Seja na Epic Games, seja em qualquer outro lugar. Lembrando que para jogar na Steam, para jogar na Epic Games, não há necessidade de você utilizar o emulador, porque essas próprias plataformas, a Steam não há necessidade, porque a Steam ela já tem um emulador próprio, né? E também a Epic Games já tem um emulador próprio. Porém, veja bem, a diferença entre a Steam e a Epic Games é que a Epic Games ela vai ter que reconhecer o dispositivo. Então você vai sim ter que estar utilizando um emulador de controle. Você vai ter que... O Windows, teu sistema operacional, vai ter que reconhecer esse controle. Agora, a Steam não há necessidade, para falar a verdade. Porque no momento que se conecta o controle ali, se você tiver com a plataforma Steam no seu computador, ela vai reconhecer esse controle, né? Então ela vai reconhecer apenas dentro da Steam o controle, o joystick, certo? Essa é a diferença. Dentro da plataforma Steam ela vai reconhecer o controle porque ela tem o próprio emulador, como se fosse esse emulador aqui de controle que eu estou mostrando para você.
Agora, a Epic Games não. A Epic Games ela precisa reconhecer esse dispositivo no sistema operacional. Lá naquela lista que eu te mostrei agora há pouco, né? Que era aqui na parte de baixo, ela tem que reconhecer como um dispositivo. Então, você vai precisar do emulador de controle que eu estou te explicando aqui como funciona. E se você está pensando em comprar esse controle aqui, ó, olha, vale muito a pena, para falar a verdade, né? É um controle gostoso, tem 200 gramas, né? Não sei qual que é a tua, digamos, os teus requisitos aí para controle, mas eu particularmente gosto de um controle um pouco mais pesado. Eu achei ele melhor para segurar, né? Porque quanto mais pesado, menos força pelo menos para mim, né? Menos força, porque geralmente quando a gente joga, a gente apoia no colo, né? Apoia ali nas pernas o controle, a gente não fica com ele no ar, né? Mas às vezes você quer um controle leve, então ele tem 200 gramas, né? Então ele não é um controle assim tão leve, ele é um pouco mais pesado do que o próprio DualShock e o próprio controle do Xbox One. Ele é um pouco mais pesado porque ele tem 200 gramas, mas eu particularmente gosto do controle assim. Os botões, os gatilhos aqui são bem gostosos de se apertar, todos os botões são bons, né? Aqui também, os direcionais aqui, ele tem até uma personalização do Windows, da Nintendo. É um controle bonito, pra falar a verdade, né? É um controle bem bonitinho da Nintendo Switch, né? Então, tá aqui pra você, simplesmente um controle bem show aí, que você pode fazer as gameplays maneiras em qualquer plataforma de games para PC e também utilizar ele aí, se você tiver um Nintendo Switch, no próprio Nintendo Switch. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se for um vídeo aí simplesmente que ajudou você, que você estava pensando em comprar esse controle e não sabia como que ele era, agora você já sabe. Qualquer dúvida, tem a zona de comentários aí para você fazer uma devida, fazer qualquer pergunta, dar qualquer sugestão. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, caiu nesse vídeo, tem mais vídeos no canal, então dá uma olhadinha ali, tá cheio de vídeo de gameplay, de hardware, de dicas de computador, dicas de chefões finais e tantas outras coisas interessantes. Aproveita, já se inscreve no canal e marca o sininho de notificação. E antes de você ir lá dar uma olhadinha, senta aí o clique no joia, que é muito importante. Beleza? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui!